Amanhã, assim que seu marido sair de casa, comece a limpar a casa, disse a vidente. Eu tinha acabado de sair do trabalho, atravessando a praça de sempre, quando aquela mulher, com saias coloridas e um olhar estranho, como se enxergasse além de mim, segurou meu braço do nada. Na hora, percebi que era uma vidente, mas nem dei atenção. Achei que fosse só mais uma tentando me impressionar. Mas foi só quando, já em casa, me abaixei e olhei debaixo do tapete, que tudo desmoronou. Bem-vindos ao Recanto das Histórias. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Estamos muito curiosos. Desejamos que você tenha uma ótima experiência ao ouvir esta história fascinante. E quando você soube disso tudo? Gritava Ingrid. Faz 5 meses, mas ainda temos esperança porque erros acontecem, tentou explicar Eduardo. A mãe, porém, o interrompeu com brusquidão. 5 meses, e você ficou calado esse tempo todo. Indignou-se a mulher que naquele momento parecia mais uma fúria do que uma pessoa. Ingrid caminhava pela sala, gesticulando com os braços, expressando desagrado em cada movimento. Os olhos lançavam raios que, ao que parecia, poderiam destruir fisicamente qualquer um que se atrevesse a contrariá-la naquele instante. A palidez mortal do rosto não era disfarçada nem mesmo pela maquiagem impecável, sem a qual ela jamais aparecia nem diante dos próprios familiares. Os lábios cuidadosamente delineados haviam se transformado numa linha fina e tensa. Mãe, esperamos o melhor, mas mesmo que o diagnóstico se confirme, vamos amar e criar nossa filha, disse Eduardo com toda a firmeza que conseguiu reunir. Mas, diante dos gritos da mãe, sua voz saía como um sussurro. Você quer trazer um monstro para a nossa família, idiota? Faz 5 meses que tudo isso poderia ter sido resolvido sem maiores problemas. E agora você criou essa bagunça toda. Você está sugerindo interromper a gravidez? O médico nos deu essa opção, mas eu e Natália recusamos, respondeu Eduardo sem ceder. Recusaram, zombou Ingrid. Por que vocês tomaram uma decisão tão importante sem mim? Porque somos os pais, e somos nós que carregamos a responsabilidade pela nossa filha, respondeu o homem se esforçando para manter a calma. Filha, voltou a berrar a mãe. Uma vergonha de aparecer na rua que só vai trazer trabalho e decepção. Mãe, que seja assim, mas serão nossos trabalhos e nossas decepções. De repente, Ingrid diminuiu o ímpeto. Percebeu que, se continuasse naquele tom, obteria o resultado contrário ao desejado. Era preciso elaborar cuidadosamente um plano para se livrar daquela criança imperfeita e encontrar um argumento irrefutável para sua causa, de modo que o filho nem cogitasse agir de outra forma. Tudo bem, filho. Me desculpe pela rispidez. Fiquei muito perturbada com a notícia. Perdi o controle. Precisamos os dois nos acalmar, pensar e depois conversar direito, disse ela. Entendo, mãe. No começo, nós também ficamos confusos. Vem jantar conosco no sábado e a gente conversa, concordou o filho. 2 contra 1, pensou ela, respondendo imediatamente. Não, filho. Natália não precisa de estresse agora. Quero me encontrar com você a sós. Eu e Natália tomamos todas as decisões juntos, rebateu Eduardo. Claro, mas primeiro nós dois conversamos, encerrou o assunto Ingrid. Depois que o filho saiu, Ingrid Ionova, secretária municipal de assistência social, deixou-se cair numa poltrona, sem forças. Ela se lembrou de como ficara feliz quando o filho e a nora lhe contaram sobre a gravidez, de como imaginava que passearia com o neto ou a neta, de como se orgulharia de ter criado o filho sozinha e dado a ele uma boa educação. De repente, lágrimas escorreram pelos seus olhos. Não, ela não sentia pena da criança ainda por nascer. Ela chorava seus próprios sonhos e esperanças, que agora jamais se realizariam. Por um instante, surgiu diante de Ingrid uma imagem. Ela conduzia pela mão uma menina cujas feições revelavam claramente o diagnóstico, enquanto captava ao redor olhares ora de compaixão, ora de escárnio. Isso não vai acontecer, disse ela em voz alta, como se houvesse alguém mais no cômodo. Preciso agir imediatamente. No dia seguinte,
Ingrid já estava sentada no consultório da diretora do centro perinatal, que se agitava diante da importante visitante, oferecendo-lhe guloseimas. Para, Tatiana. Vim buscar um conselho, não fazer uma vistoria. Um conselho, e talvez também uma ajuda. Ela lançou um olhar significativo para a médica. Tatiana, embora conhecesse Ingrid desde muito antes de ela ocupar um cargo tão elevado, sentiu-se inquieta. Sentou-se diante de Ingrid e a olhou com ar interrogativo. Tenho um problema de família, um problema grande, e só você pode me indicar como resolvê-lo. Você se lembra de Fernando e Helena Souza, que morreram nas montanhas numa avalanche? Tatiana assentiu com a cabeça. Pois bem, meu Dudu se casou com a Natália, a filha deles. Para ser honesta, é uma ótima moça. Independente, trabalhadora, tem a própria vida. Ama meu filho, e ele a ama. Estão esperando um bebê. Parece que a vida sorri para eles. Só que ontem meu filho me contou algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Ingrid fez uma pausa, juntando os pensamentos, e então continuou. Resumindo, vão ter uma criança com síndrome de Down. E você sabe o que uma criança assim significa para a família e para mim, na posição que ocupo. Nem falo que Dudu e Natália terão que abrir mão de uma vida normal. Vão começar os mexericos, as fofocas. Você mesma sabe que não se pode calar a boca dos outros. E nosso prefeito não gosta quando alguém da equipe vira centro de escândalo. Pode apontar a porta com o pretexto mais conveniente. Mas por que eles ficaram com a criança? Hoje em dia, essa patologia é detectada num estágio precoce, perguntou Tatiana. São jovens, ingênuos, acharam que dariam conta. Preciso pensar em como fazer essa criança desaparecer das nossas vidas. Evidentemente, todas as despesas correrão por minha conta. Tatiana ficou perplexa. Em todos os seus anos de trabalho no departamento, jamais houvera qualquer irregularidade com bebês. Isso ela controlava com rigor. Mesmo quando alguma mãe recusava o filho, tudo ficava escrupulosamente registrado em documentos. Como proceder? Passou-lhe pela cabeça. Não dá para negar à chefe. Quanto tempo falta para o parto? Perguntou Tatiana. Ainda 4 semanas. Pense em alguma coisa e eu não deixarei de recompensá-la. Em breve vai abrir uma vaga de diretora clínica, disse ela. Depois, já com voz quase suplicante, acrescentou. Você mesma entende que uma criança assim vai destruir toda a nossa vida. Comigo tudo bem, mas os jovens tinham tantos planos, e todos vão ficar só nos planos. Ingrid levantou-se, preparando-se para sair. Tatiana também se levantou. Vou tentar pensar em alguma coisa, disse ela, embora não tivesse a menor ideia de como poderia ajudar. Mas já no dia seguinte, a solução estava pronta. A conversa com o filho foi longa e pesada. Ingrid apresentava um argumento após o outro, mas se deparava com um muro. Eu e Natália decidimos criar nossa filha, seja ela como for. Não, Dudu, vocês não vão criá-la. No melhor caso, vão cuidar dela. Você não está me ouvindo. Deixa eu te mostrar concretamente o que está por vir caso vocês não concordem comigo. E como você vai me mostrar? Admirou-se Eduardo. No sábado você vai ver tudo com seus próprios olhos. Mas não diga nada à Natália. Explique que vai estar ocupado com o trabalho, respondeu Ingrid. Assim que o filho saiu, ela tratou de ligar para o abrigo de crianças com deficiência. Alô, bom dia, dona Ingrid, soou a voz nervosa da diretora. Bom dia, Margarida, como vai? Já receberam os novos equipamentos? Começou Ingrid de longe. Sim, recebemos, muito obrigada. Já estamos instalando, respondeu a mulher, percebendo que a chefe não estava ligando só por isso, e não se enganou. Margarida, tenho mais um assunto confidencial para tratar com a senhora. Muito confidencial, enfatizou Ingrid. No próximo sábado, preciso organizar uma visita para o meu próprio filho. Vou explicar os detalhes pessoalmente, mas peço que mostre sem rodeios as crianças com síndrome de Down e suas complicações associadas. Preciso muito que ele entenda que essas crianças são um peso para a vida toda. Embora Margarida trabalhasse no abrigo há muitos anos, começara como auxiliar de enfermagem noturna e chegara ao cargo de diretora, seu coração não havia endurecido.
Ela amava aquelas crianças desamparadas, trazidas ali como mercadoria com defeito. Por isso as palavras de Ingrid a incomodaram, mas ela respondeu: "Tudo bem. A que horas devo esperá-los?" "Acho que pela manhã. Primeiro vamos percorrer o abrigo e depois conversamos no seu gabinete." "Por favor, tente demonstrar que essas crianças estão melhor na sua instituição." "Vou me esforçar", respondeu Margarida, embora sua consciência estivesse contra. No tempo decorrido desde que Natália soubera dos problemas de saúde do bebê que esperava, ela havia aceitado plenamente aquela provação, tomara consciência do peso da responsabilidade e aguardava com ansiedade a chegada da filha. O amor por ela havia surgido antes mesmo do nascimento. Muitas vezes, acariciando a barriga que crescia dia a dia, ela repetia baixinho: "Não tenha medo, minha querida. A mamãe está com você. Juntas vamos superar tudo. Você vai ser a menina mais feliz do mundo." Natália não sentia nenhum medo do futuro, pois Eduardo estava sempre ao seu lado, apoiando-a. O quarto do casal havia se transformado numa pequena biblioteca. Os futuros pais estudavam como tornar a vida da filha confortável, como estimulá-la desde os primeiros dias. Os olhos de Natália irradiavam aquela luz especial que aparece nas mulheres às vésperas do sagrado mistério do nascimento de uma criança. Eduardo olhava para a esposa e a confiança dela de que tudo ficaria bem se transmitia a ele também. Porém, de tempos em tempos, as palavras da mãe voltavam como uma broca ao seu coração. "E se a mamãe tiver razão?" pensava ele. "E se a gente não conseguir?" No dia seguinte, Ingrid pretendia provar-lhe definitivamente que ele e Natália estavam cometendo um grave erro ao decidir criar uma criança especial. Tomara que Natália não descobrisse as batalhas que ele travava com a mãe. Provavelmente deveria ter contado tudo a ela desde o começo. Talvez ela já tivesse se conformado. De manhã, Eduardo encontrou a esposa na cozinha. Ela tomava seu obrigatório suco de vitaminas e preparava a omelete com cogumelos que ele tanto gostava. "Vai demorar?" perguntou ela, colocando o prato na mesa. "Não sei, vou tentar voltar mais cedo para a gente passear junto." "Onde vamos hoje? Que tal ao lago? Faz tempo que não vamos. A gente alimenta os patos, vê o pôr do sol. Nossa filha só deve ver coisas bonitas." "E como ela vai ver?" riu Eduardo. "Ela sente o que eu sinto", respondeu Natália com toda a seriedade. "E quando a gente vai escolher o nome, afinal?" "Com calma. Quando nossa menina chegar ao mundo, a gente olha para ela e decide na hora." "Pronto, preciso correr, estou atrasado." Eduardo abraçou a esposa com carinho, beijou-a no alto da cabeça como a uma menininha e foi ao encontro da mãe. A estrada para o interior, onde ficava o abrigo, atravessava campos sem fim. Até onde a vista alcançava, um mar de girassóis amarelo vivo se estendia até o horizonte. Ingrid ficou em silêncio, como se guardasse forças para o confronto final com o filho. "Como está a Natália?" perguntou ela quando Eduardo entrou numa estrada de terra. "Você ao menos entende que penso primeiro nela? É sobre ela que vai recair todo o peso do cuidado. Mãe, entendo que você quer o nosso bem, mas já tomamos nossa decisão. E essa viagem de hoje é só uma perda de tempo, não vai mudar nada." Eduardo tentava não demonstrar sua irritação, mas estava conseguindo mal. "Nesse caso, vou hastear a bandeira branca e me render. Mas lembre-se, não pode contar com minha ajuda. Não pretendo mudar minha vida para ficar eternamente correndo por hospitais sem esperança de cura." O carro parou diante do portão. O segurança, ao ver a placa, abriu rapidamente a cancela e ligou para Margarida, que imediatamente saiu à varanda para receber os visitantes. Quando os convidados entraram no gabinete, viram uma mesa posta para o café da manhã, mas recusaram o convite para sentar. "Perdoe-nos, Margarida, mas você sabe por que motivo triste viemos até aqui." Eles percorreram o abrigo. Dizer que Eduardo ficou chocado seria dizer pouco. Margarida cumpriu o pedido da chefe e os levou ao bloco onde ficavam os pacientes mais graves. Por um momento, o homem imaginou que teria que conviver com aquilo todos os dias, sem folgas nem férias. "Eu ainda posso me refugiar no trabalho, mas Natália vai aguentar? Talvez seja melhor mesmo não tentar a sorte
E concordar com a proposta da mãe? Pensou ele, mas logo se envergonhou dos próprios pensamentos. Quando voltaram ao gabinete da diretora, Margarida disse: "Não pretendo convencê-lo de nada, jovem, mas acredite, para essas crianças é melhor aqui. As condições vocês mesmos viram. E para a neta de Dona Ingrid, separamos uma cuidadora particular." O rosto da funcionária se contraiu com essas palavras. Ela sequer admitia mentalmente qualquer vínculo com a criança prestes a nascer. "Margarida, conversamos sobre os documentos. Tudo continua de pé?" Perguntou Ingrid, como se a questão já estivesse resolvida. "Sim, claro. Mas se quiserem visitar a criança, não haverá impedimento", respondeu a diretora. "Não, melhor cortar todos os laços de uma vez", respondeu Ingrid. Quase todo o caminho de volta também se passou em silêncio. Só perto da cidade, Ingrid pediu para parar num café. Pediram suco gelado e sobremesa. Quando o garçom se afastou, a mãe disse: "Não estou pedindo uma resposta definitiva agora, mas peço que pense ainda nisto. Se com o tempo vocês tiverem uma criança saudável, vão condená-la a uma infância sem alegria. Darão a ela tempo e atenção por último, mas isso não é o pior. Ela vai se tornar uma pária entre os colegas. Criança é cruel. Vão rir de que ela tem uma irmã assim. Ela não vai poder convidar ninguém para casa. Me diz, por que por causa do egoísmo de vocês, ela vai ter que sofrer?" "Natália pode não concordar", respondeu Eduardo, cedendo à pressão da mãe. "Natália não vai saber de nada." "Já pensei em tudo", disse Ingrid, sentindo que havia vencido. "Como foi a reunião?", perguntou Natália quando o marido chegou em casa. "Como sempre, tudo se resolveu a favor da empresa", respondeu Eduardo, desviando o olhar. "E o seu dia, como foi?" "Maravilhoso. Separei com calma a bolsa para a maternidade, depois preparei o almoço, organizei as roupinhas do bebê e fiz uma lista do que ainda preciso comprar." Essas palavras simples de Natália feriram fundo a sua consciência. Ele já sabia que faria o que a mãe havia decidido. Acreditava que seria melhor para ele e para Natália, que a vida deles não se tornaria uma maratona sem fim, que não perderiam o círculo social de sempre, que continuariam felizes. Mas o preço a pagar por essa felicidade era alto demais. O parto estava se aproximando. Eduardo recusou viagens a trabalho para ficar perto da esposa, e Ingrid tornou-se extraordinariamente atenciosa com a nora. Numa visita disse: "Nataliazinha, acho que seria melhor você se internar no centro uns 2 dias antes da data prevista. E se o parto começar de repente e eu e o Dudu não chegarmos a tempo, não quero que você corra o menor risco." Natália ficou surpresa. O médico que acompanhava sua gravidez não havia alertado sobre essa possibilidade, mas o tom amável da sogra a fez concordar. Uma semana depois, Eduardo levou a esposa ao centro perinatal. "Não se preocupe, meu amor", disse ele ao deixá-la no quarto. "Vou estar sempre disponível e vindo te ver todo dia." "Não estou nem um pouco nervosa", respondeu Natália, sorrindo e olhando ao redor da suíte VIP. "Você esquece que estou grávida, não doente." Mas o motivo para se preocupar surgiu naquele mesmo dia. A diretora, após examinar a paciente, ficou um momento em silêncio e então perguntou: "No seu acompanhamento pré-natal, avisaram que pode ser necessária uma cesariana?" "Não", admirou-se Natália. "Sempre me disseram que não havia nenhum problema. Isso acontece. O feto pode mudar de posição às vésperas do parto. Ainda bem que sua sogra teve o cuidado de insistir para que você ficasse sob observação nos últimos dias. De qualquer forma, tudo ainda pode mudar. Seus familiares vêm te visitar hoje?" "Com certeza o Eduardo vem. A sogra, não sei. Ela tem uma agenda tão apertada", respondeu Natália. "Ótimo. Conversaremos sobre tudo esta tarde." Após a consulta, Natália sentiu uma certa angústia. Pareceu-lhe que Tatiana estava omitindo alguma coisa. Ela andava pelo quarto, olhando de vez em quando para o bercinho que havia preparado para a filha, imaginando como em breve a menina ocuparia aquele lugar. Quando pensava na filha, um sorriso carinhoso lhe iluminava o rosto e a inquietação recuava. A Eduardo, ela decidiu não ligar para não preocupá-lo.
Talvez a médica tivesse levantado receios desnecessários, sem nada grave. No fim da tarde, Natália avistou pela janela o marido e a sogra na alameda que levava ao prédio. Eduardo carregava um buquê enorme e Ingrid uma sacola de um mercado orgânico. Natália correu ao espelho para se arrumar um pouco. Teve tempo de delinear os olhos, passar batom e prender o cabelo num rabo de cavalo alto. Mas os visitantes não chegavam. Para onde foram? Pensou ela e voltou à janela. Lá fora também não havia ninguém. Ela já estava prestes a ligar para Eduardo quando o marido entrou no quarto com a mãe e em companhia de Tatiana. O coração de Natália disparou. Oi, Nataliazinha. Como você se sente? Está uma linda, iniciou a conversa a sogra. Eduardo entregou as flores e abraçou a esposa. Meu amor, não se preocupe. Precisamos todos conversar e tomar uma decisão, disse ele. Conversamos com Tatiana e ela propõe, mas é melhor ouvir direto da médica. Natália, esta manhã falei com você sobre a possibilidade de cesariana. Acredito que no seu caso a operação é inevitável. Caso contrário, o risco para você e para a criança é grande. É um procedimento padrão. A única diferença é que o bebê vai nascer de forma não natural. A médica ainda falou longamente em termos médicos e depois acrescentou. Aliás, em muitos países o parto natural já é considerado algo antiquado. Para que tentar a sorte se o procedimento pode ser absolutamente indolor? E caso não saibam, o Eduardo também nasceu por cesariana. E a sua sogra foi uma das minhas primeiras pacientes. Natália alternava o olhar entre o marido e a sogra. Nos rostos de ambos não havia nenhuma apreensão. Ela também se acalmou. Se for o melhor, eu concordo, disse ela. Ótimo. Amanhã faço mais um exame e marco a data e o horário exatos da operação. Assinamos o consentimento hoje? Perguntou Tatiana. Claro, hoje enquanto estamos todos aqui, respondeu a sogra antes que Natália tivesse dito uma palavra. Quando os documentos foram assinados, Ingrid apressou-se. Bom, minha jovenzada, não vou atrapalhar. Amanhã, depois do trabalho, apareço aqui com certeza. Voltou à porta e acenou com gentileza para se despedir. A médica autorizou Natália a passear pelo parque do hospital, acompanhada do marido. Eles caminhavam pelas trilhas ladeadas de árvores altas, cujas copas eram atravessadas pelos raios do sol poente. O silêncio daquela tarde de verão era quebrado apenas pelo ruído distante da avenida. Amanhã ou depois de amanhã já vamos ser 3, disse Natália sonhadoramente. E, para sua surpresa, notou como o rosto de Eduardo se contraiu. Mas ele rapidamente se recompôs e disse: mal acredito. Acho que amanhã peço folga, caso você precise de mim. Claro, vai ficar passando os instrumentos para o cirurgião, riu Natália despreocupada. Vamos para o quarto, senão já devem estar me procurando. De fato, uma enfermeira já aguardava Natália. A médica prescreveu um soro para esta noite. Não demora, uns 20 minutos. Natália, sem desconfiar de nada, deitou-se na cama e estendeu o braço. Em 5 minutos, sua consciência começou a se turvar e ela mergulhou numa escuridão suave e profunda. Eduardo caminhava em direção ao carro. Seus pensamentos estavam em completa confusão. Por um lado, sentia-se aliviado por tudo ter sido encaminhado de forma tão tranquila. Mas, por outro, não tinha certeza de que estava agindo certo. Tentava insistentemente afastar de si o pensamento de que havia traído a esposa, traído a própria filha. Mas eu faço tudo isso não por mim, sussurrou com sofrimento e deu um soco no capô. O carro respondeu imediatamente com o alarme. Para não chamar atenção, ele o desligou rapidamente, entrou no veículo e deu a partida. Mal saíra dos limites do complexo hospitalar quando a mãe ligou. Onde você está? Perguntou ela sem rodeios. Acabei de sair do hospital. Aconteceu alguma coisa? Preocupou-se ele. Não, pelo contrário, tudo está ocorrendo conforme o plano. Estão levando Natália para a sala de cirurgia agora. Vem me buscar e a gente volta juntos ao hospital. Não precisamos dizer nada a Natália. A história será contada por Tatiana. Nossa tarefa é apoiá-la ao máximo.
Perto da meia-noite, Eduardo e Ingrid voltaram ao departamento. Natália já estava no quarto, mas ainda sob efeito da anestesia. Em visões confusas, parecia-lhe ouvir o choro de um bebê, mas não o via. Entrou o anestesiologista. O médico verificou a pressão e o pulso e disse que todos os parâmetros estavam normais. Em uns 40 minutos a paciente estará em plena consciência, mas vamos administrar um sedativo. Em seguida entrou Tatiana, que chamou Eduardo e Ingrid com um gesto para seguirem-na. A operação correu como num manual. A paciente vai se recuperar rapidamente. Quanto à criança, menina, 3 quilos e 100 gramas. Todos os sinais visuais da síndrome estão presentes. Quais órgãos foram ou não afetados, os exames futuros vão mostrar. Ela falava com clareza e rapidez, como se quisesse encerrar logo aquela história. Mas o restante vai seguir como combinado? Perguntou Ingrid. Sim, claro. Os papéis de renúncia à criança estão no meu gabinete. Assim que o neonatologista liberar, a menina será transferida para o abrigo. Com a Natália, falo pessoalmente, explicando que, nesses casos, muitos bebês nascem com problemas graves que podem ser incompatíveis com a vida. Acho que em uns 4 dias vocês poderão levá-la para casa. Instalou-se um longo silêncio. Ingrid suspirou aliviada, como se um peso enorme houvesse saído de seus ombros. Eduardo ainda não havia assimilado que se tornara pai, mas sentia-se horrivelmente, como Judas após receber as 30 moedas de prata. O silêncio foi quebrado por Tatiana. Vocês não querem ver a criança? Antes que Eduardo conseguisse dizer algo, Ingrid se contraiu, como se alguém a tivesse empurrado de repente, e declarou com firmeza: Não temos nenhuma criança. Por mais lamentável que seja, ela não sobreviveu. Que tudo fique assim. Quando Natália acordou, não havia ninguém no quarto. Ainda desorientada pelos efeitos da anestesia e dos sedativos, lembrava-se vagamente de ter sido levada para a sala de cirurgia, de ter ouvido, como que em sonho, o choro de um bebê, mas não conseguia entender o que havia acontecido. O bercinho que ainda durante o dia ficava ao seu lado não estava mais no quarto. Ela tentou se sentar, mas uma forte tontura a obrigou a deitar a cabeça novamente no travesseiro. Na porta, apareceu uma enfermeira que observava o quarto pelo monitor. Nas mãos segurava uma seringa preparada. Onde está minha filha? Murmurou Natália de forma indistinta, a mente ainda turva. Amanhã. Tudo amanhã. Por enquanto precisa dormir, disse a enfermeira com o tom de quem convence crianças pequenas. Ela fez a injeção e Natália mergulhou novamente num torpor profundo. De manhã, quando ela acordou, viu Eduardo ao seu lado. Todo o seu aspecto indicava que algo terrível havia acontecido. Ele pegou suavemente a mão dela e a levou aos lábios. Natália, meu amor, nossa menina... Enfim, não temos mais uma filha, disse ele com lágrimas nos olhos. Naquele momento, Eduardo não estava representando. Não eram lágrimas de luto pela filha, mas lágrimas da consciência de toda a vileza do que havia feito. Ele se enojava de si mesmo a tal ponto que até se espantava de ainda conseguir respirar. Natália tentou se levantar, mas nesse momento entraram no quarto Tatiana e a sogra. Espera, disse a médica. Levantar ainda é cedo demais. Só à tarde você vai poder sentar. Nataliazinha, apressou-se a sogra até a cama. Estamos com você. Vamos superar juntos nossa dor. Quando o primeiro choque passou, Tatiana falou. Ela explicava que após a cesariana foram detectadas numerosas malformações. O feto era inviável. Mas eu ouvi o choro do bebê, disse Natália. Não, isso é impossível. As manobras de reanimação não deram resultado algum. Provavelmente foram alucinações auditivas causadas pela anestesia, respondeu Tatiana. E quando vou ver minha filha? Perguntou Natália. Nataliazinha, não se torture assim. Acredite, é uma visão horrível. Vai ficar na sua memória para sempre. Você vai ter medo de engravidar de novo. Entendo que está com muita dor agora, como todos nós, mas não pode se afundar no luto. Precisa se conformar e pensar no futuro. Eduardo, aterrorizado,
observava esse teatro do absurdo. Várias vezes tentou interrompê-lo e dizer a verdade, mas o olhar severo da mãe o detinha. Durante os 3 dias em que Natália ficou no centro, o marido e a sogra se revezavam no quarto dela. Claro que tentavam ajudá-la a superar a tragédia, mas o verdadeiro motivo era outro. Tinham medo de que a verdade viesse à tona de alguma forma. Em casa, Natália não conseguia encontrar sossego. O quarto do bebê que ela havia arrumado com tanto carinho, durante sua ausência, havia sido transformado novamente em escritório. Nada lembrava que havia poucos dias aquele apartamento se preparava para receber uma criança. Na primeira noite, ela ficou sentada em silêncio no sofá, olhando para um ponto fixo na parede, mal respondendo às perguntas que o marido e a sogra lhe faziam. Passavam diante dela os dias felizes da gravidez, quando ela, apesar dos alertas dos médicos, fazia planos e tinha certeza de que ela e Eduardo dariam conta, de que conseguiriam reabilitar ao máximo a filha e dar a ela tudo de melhor. Que a gente nem deu um nome a ela, foi a única coisa que disse então, sem chorar, mergulhando novamente em seus pensamentos. No dia seguinte, Eduardo foi trabalhar e Ingrid ficou com Natália. Tentava puxar conversa com a nora, mas ela respondia com monossílabos, perdida em si mesma, alheia ao que acontecia ao redor. Parecia distante, como se não estivesse totalmente presente. Natália comeu mecanicamente o café da manhã que a sogra havia preparado com desvelo e de repente perguntou: Ingrid, onde vocês enterraram minha filha? Ingrid não estava preparada para essa pergunta e vacilou por um instante, mas logo se recompôs, lembrou-se de todas as instruções de Tatiana e respondeu: Natáliazinha querida, a menina nasceu morta, não viveu nem 1 minuto, e crianças assim são juridicamente consideradas feto, por isso não nos entregaram o corpo. Mas você tem influências, poderia ter pedido, insistido, disse Natália com inesperada firmeza. Para quê? Perguntou Ingrid com tristeza. Para você sofrer cada vez que fosse ao cemitério? Entenda, essa criança, em sentido estrito, não existiu. É preciso tentar superar nossa dor e se preparar para o futuro. Para você talvez não tenha existido, mas ela viveu 9 meses dentro de mim. Eu a sentia, e ela reagia às minhas palavras, ao meu humor. Nataliazinha, a sogra sentou ao lado da nora e a abraçou com força. Estamos com você. Faremos tudo para que esses dias sombrios fiquem para trás. Você e o Eduardo têm a vida toda pela frente. Pense que em breve poderá ser mãe de novo. E se eu não puder? E se Deus me deu uma única chance e eu a perdi de forma tão tola? Disse Natália. Não se culpe por nada, minha filha. Foi um acidente que ninguém previu, continuou a consolar a nora Ingrid. Ficaram em silêncio por algum tempo. Ingrid respirou aliviada, achando que as perguntas embaraçosas haviam acabado, mas Natália voltou a falar. Ingrid, você sabia que nossa filha era especial? A mulher calculou como melhor responder. Havia uma leve hesitação em seu rosto antes de falar. Sim, Natália, sabia. O Eduardo acabou deixando escapar uma vez. E sabe, recebi a notícia com tranquilidade. A medicina hoje faz milagres. Claro que curar esse tipo de condição é impossível, mas eu teria feito tudo para que minha neta vivesse da forma mais plena possível, disse ela com convicção. Natália olhou para a sogra com gratidão, então a abraçou e, pela primeira vez desde que soubera da trágica notícia, chorou. Graças a Deus passou o pior. A nora está aceitando a situação. Agora é só uma questão de tempo, e o tempo, como se sabe, cura tudo. Os dias foram passando. O verão deu lugar ao outono. Tardes mais curtas, chuvas irregulares, aquela sensação de que o calor foi embora sem avisar. Depois veio o inverno seco do cerrado, com suas manhãs frias e céu limpo demais, de um azul intenso. As árvores perderam as folhas finas e ficaram recortadas contra a luz branca do meio-dia. Os moradores mais antigos comentavam que fazia tempo que o inverno não vinha tão firme. Nesse período, a vida da família também havia mudado. Parecia que a crise havia ficado para trás. A dor e o desespero deram lugar à esperança. Natália ainda pensava na filha,
mas já sem angústia, com uma tristeza serena e terna. Aos poucos, ela retomava o ritmo normal, voltou a se encontrar com as amigas, saía de vez em quando com o marido ao cinema ou a um café. Parecia-lhe que, após tudo o que haviam vivido, sua pequena família havia se tornado ainda mais sólida e a dor compartilhada os havia unido com laços indissolúveis. Num daqueles dias especialmente luminosos e ensolarados, Natália sentiu que estava pronta para seguir em frente. "Eduardo", disse ela durante o café da manhã, "o que você acha de eu voltar ao trabalho? Mas não ao lugar antigo. Não quero que me deem pena nem condolências. Não quero reviver tudo de novo." "Claro", concordou o marido. "Só que depois das festas de fim de ano. Pensei que a gente precisa ir a algum lugar descansar para você recuperar as forças. E quanto a trabalho, não vai ter problema. Você é uma ótima profissional. Com seu currículo, qualquer empresa te contrata na hora." No mês seguinte, Eduardo observava com alegria como a esposa renascia. Ela voltou a sorrir, a se interessar pelo que ele fazia, a fazer planos. Somente às vezes, quando Natália ficava sozinha, tirava de um envelope as imagens do ultrassom e as examinava com atenção. A primeira foto, a filhinha parecia um pontinho. Depois foram surgindo os contornos de um ser humano. E uma das últimas, ela estudava com atenção redobrada e não encontrava nenhuma das patologias de que a médica havia falado. Uma vaga suspeita começava a tomar forma em seus pensamentos, mas ela ainda não conseguia formulá-la. O Natal, Eduardo e Natália comemoraram a sós. Ingrid passou rapidinho durante o dia, trouxe presentes e uma torta de uma confeitaria cara, mas não quis ficar para o jantar. "Não se ofendam, filhos, mas tenho outros planos, e vocês acho precisam ficar a sós." Natália agradeceu mentalmente à sogra pela compreensão e também entregou um presente que havia preparado com antecedência. 2 dias depois, os dois partiram para a Serra da Mantiqueira, onde caminharam pelas trilhas entre araucárias, beberam quentão nas vendas da beira da estrada, saborearam a gastronomia local. Na virada do ano, envoltos em cobertores quentinhos, sentados na sacada do chalé, assistiram aos fogos de artifício que iluminavam o céu aqui e ali. De repente, uma grande trilha luminosa riscou o céu, um cometa azul que abriu o horizonte por alguns segundos. "Faz um pedido rápido antes que as estrelas caiam", gritou Eduardo animado. Natália fechou os olhos como fazia quando criança e sussurrou algo baixinho. Quando a última faísca brilhante se apagou e ficou extraordinariamente silencioso, ela disse: "Espero que nossos pedidos sejam iguais." "Com certeza, meu amor." Eduardo pegou suavemente as mãos dela nas suas e, olhando nos olhos dela, continuou: "Agora, tudo vai ficar bem. A fase difícil acabou. Quando Ingrid soube que a nora pretendia voltar ao trabalho, logo se ofereceu para ajudar. Trabalho não é problema. Acho que temos vagas abertas no nosso departamento. O salário é bom, tem perspectiva de crescimento." Mas Natália não queria crescer profissionalmente graças à proteção da sogra. Agradeceu, mas recusou. "Ingrid, entendo seu desejo de ajudar, mas quero saber o que valho de verdade." "Prometo não usar minha influência", sorriu a sogra. "Você mesma pode ligar e marcar uma entrevista." "Ingrid, você sabe que na sua organização meu sobrenome já é uma proteção. Então, como quiser, mas se mudar de ideia, é só dar um sinal." Natália enviou currículos para várias empresas e recebeu convites. Após um período afastada do trabalho, ela foi à entrevista como a um exame. Parecia-lhe que nada havia restado na cabeça de seus conhecimentos e da habilidade de calcular riscos com antecedência. Mas, para sua surpresa, os recrutadores ficaram satisfeitos com suas respostas. Poucos dias depois, ela escolheu uma empresa cujo escritório ficava a 10 minutos a pé de casa, passando por uma praça tranquila e aconchegante. "Imagina", dizia ela a Eduardo quando tomou a decisão definitiva. "Nesse trabalho só tem vantagens. Primeiro, não preciso encarar o trânsito. Segundo, caminhada todo dia, de manhã e à tarde. Vai me fazer bem, já que ainda não recuperei a forma. Terceiro,
começo minha trajetória profissional do zero, porque lá ninguém me conhece. No terceiro ponto, Natália se enganou. Logo que entregou seus documentos no RH, a chefe perguntou: "A senhora é parente da Ionova da prefeitura?" Natália ficou sem graça, mas logo balançou a cabeça negativamente. "Não, é só coincidência de sobrenome. No primeiro dia de trabalho, Natália conheceu os colegas e foi entendendo suas responsabilidades. Ao fim do dia, a cabeça girava de tanto excesso de informação. Quando já estava se preparando para ir embora, Eduardo ligou. "Natália, você se importa se a mamãe passar em casa hoje? Para comemorar seu primeiro dia de trabalho. Peço rolinhos ou sushi." "Por que não?" pensou ela. "O motivo é real. E faz uma semana que não vejo a sogra." "Claro", respondeu Natália. "Também sinto falta de Ingrid." Para casa ela voltou de bom humor. Aguardava com ansiedade um jantar gostoso e uma conversa familiar descontraída sobre tudo e nada. Passando pela praça, ela reparou em mulheres com saias coloridas de várias camadas e blusas bordadas. Não pareciam ciganas comuns, não abordavam ninguém para ler a sorte, nem pediam para cruzar a palma da mão com ouro. Natália passou tranquilamente por elas e já havia se afastado algumas dezenas de metros quando ouviu atrás de si passos rápidos. "Espera, linda. Preciso te dizer algo importante." Soou uma voz bonita, com uma levíssima rouquidão. Natália se virou. Diante dela estava uma moça bonita, com cabelos negros como tição e olhos enormes, escuros como a noite. Mas a pele era extraordinariamente clara, como se seu rosto jamais tivesse conhecido o sol. "Não preciso de adivinhação, eu mesma já sei de tudo", respondeu Natália, e se preparou para continuar seu caminho. "Ah, é mesmo?" perguntou a cigana. "Não vou te adivinhar nada. Não é hora para isso. Quero te avisar, sem querer nada em troca. Você vive num engano, olha e não vê nada, ouve e não escuta nada. Agora vai, minha querida, e pensa bem nas minhas palavras." Tão rapidamente quanto havia alcançado Natália, a moça se afastou. Natália ficou parada alguns segundos atônita. Depois sacudiu a cabeça como para espantar uma alucinação e apressou o passo para casa. Ao entrar no corredor, ouviu as vozes abafadas da sogra e do marido. "Cheguei!" gritou alegremente e entrou direto na sala. Não deu importância quando viu Eduardo dobrando às pressas alguns papéis espalhados sobre a mesa e os guardando na gaveta do aparador. "Estava mostrando umas contas para a mamãe", explicou-se ele sem razão aparente. Na mesa já havia pratos e um buquê das suas flores preferidas. Ingrid se levantou para abraçar a nora. "Parabéns", disse ela com sinceridade. "Tenho orgulho da sua escolha. Você me lembrou minha juventude, quando eu subia sem ajuda de ninguém. Desejo que seu caminho seja mais fácil." 1 minuto depois chegou o pedido. Eduardo serviu a mesa rapidamente e todos se puseram ao jantar festivo. Natália apagou a luz de cima e acendeu a lareira. As chamas dançaram pelas hastes decorativas e pareceu que o aroma de madeira queimando invadia o ambiente. "Como é bom estar em casa", disse Natália. "Especialmente quando a gente se reúne assim, de repente, sem motivo especial." O vinho leve embriagava levemente e espalhava pelo corpo um torpor agradável. "Acho que ainda podemos ser felizes", disse ela, sentindo o apoio e o carinho das pessoas que amava. No dia seguinte, passando pela praça, Natália inconscientemente procurava as ciganas com os olhos, embora não tivesse dado grande importância às palavras da jovem desconhecida. Mas ao encontro só vinham transeuntes que, provavelmente como ela, se apressavam para seus escritórios. As mulheres de saias coloridas também não estavam lá à tarde. Pronto, os pensamentos grudaram, não soltam mais. Irritou-se consigo mesma. "Encontrei umas ciganas e fiquei inventando coisa. Que foi que uma moça me abordou? Talvez achasse que eu ia pedir uma leitura e depois cobrava pelo serviço, mas os apelos não surtiam efeito. Na cabeça, voltaram a soar as palavras. Você vive num engano. Olha e não vê. Ouve e não escuta. Aqueles pensamentos deixaram Natália inquieta.
Ela começou a revirar na memória os eventos dos últimos meses. Quem poderia tê-la enganado e em quê? A resposta não vinha. O tempo passava. O verão começava a se impor, devagar. A praça outrora arrumada com enfeites natalinos estava agora despida de decoração, com as árvores brotando as primeiras folhas novas no calor úmido dos dias que se alongavam. Os sabiás tinham voltado a cantar de manhã cedo e a grama ganhava cor de novo. Eram os últimos dias encobertos antes que o verão pleno reclamasse sem cerimônia seu domínio, esquentasse as calçadas, limpasse o céu e enchesse o ar com o cheiro de terra molhada depois da primeira chuva forte. Saindo do escritório, Natália sentiu de repente uma inquietação sem causa aparente. Parecia ser um dia de semana comum, sem festas, sem datas especiais, mas seu coração batia um pouco mais forte e mais rápido do que o normal. O peito transbordava com a antecipação de algo novo e desconhecido. Ela já havia passado pela entrada da praça, passado pelos garis que carregavam numa carriola o lixo acumulado nos canteiros, e se encontrou perto do espaço onde havia ficado a decoração natalina. Um pouco adiante ela viu um grupo de mulheres que conversavam em voz alta, reforçando cada palavra com gestos. Involuntariamente, ela começou a examinar o grupo, procurando com os olhos a jovem cigana. Um minuto depois, Natália notou que uma moça se afastou do grupo e caminhou em sua direção. Ela primeiro desacelerou o passo e depois parou, esperando. "Então, linda, ainda está vivendo com os olhos fechados?" perguntou a cigana. "Eu te avisei que você estava sendo enganada." "Não em bobagens, mas no que é mais importante na sua vida." "Tudo bem, vou te ajudar. Você me tocou fundo." A moça tomou a mão de Natália. A palma da cigana estava muito quente. "Vejo que seu coração chora, embora você tente esquecer a dor. Só que sabe, não houve nenhuma dor de verdade na sua vida. Houve uma mentira cruel na qual você acreditou. Você tem tudo. Um lar repleto de bênçãos, um marido que te protege de tudo, e o trabalho é uma alegria. Só que seu coração está inquieto. Se você não abrir os olhos agora e não chegar até a verdade, a cada ano vai piorar. A intuição e a incerteza vão te consumir." Natália olhava para a cigana e não conseguia dizer uma palavra. Já lamentava ter parado. Agora ela vai começar a me assustar e depois vai dizer que precisa pagar para remover alguma maldição. "Conheço esses casos", pensou ela, mas não deu um passo sequer. A moça, virando sua palma para a luz, continuou. "Em casa te espera uma pista. Quando a encontrar, tudo vai se encaixar. Amanhã, assim que o marido sair para a reunião de negócios, faça uma faxina em casa. Limpa cada cantinho. Só que fique de olho em tudo com mais atenção. Pronto, já disse até mais do que você. Com sua descrença, merece." Tão rapidamente quanto da vez anterior, a cigana caminhou em direção às mulheres que a esperavam e gritavam irritadas com ela. No meio do caminho, ela se virou, sorriu como a uma amiga próxima e disse em voz alta: "E chama a menina de Tamires, que é meu nome. Estou te dando meu nome para ela como um presente de felicidade." Natália seguiu para casa, tentando entender as palavras da cigana. Como ela poderia saber que Eduardo viajaria amanhã para uma reunião? Talvez tivesse chutado. E a que filha dar esse nome? Será que estou grávida e ainda não sei? Ou será que... Seu coração parou. Ela se lembrou da sua tragédia. Na verdade, as lembranças nunca iam embora. Só que agora aquele dia horrível se apresentou diante de Natália de forma especialmente vívida, e ela começou a encontrar muitas coisas estranhas no comportamento da sogra e do marido. Ela decidiu não dizer nada a Eduardo e ir descobrindo aos poucos o que havia acontecido. Ouvindo o clique da fechadura, Eduardo foi apressado ao corredor para receber a esposa. Ele sorria animado, pronto para avisar que o jantar estava quase pronto, mas seu olhar encontrou a expressão incomum no rosto de Natália. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele preocupado. Natália teve que fazer um esforço enorme para se controlar e sorrir. "Tudo bem, só estou muito cansada. Amanhã provavelmente vou tirar um dia de folga, ficar em casa", disse ela. Eduardo apoiou a esposa. "Claro, meu amor.
Todo mundo está esgotado. Sabe, quando eu voltar da viagem, que tal a gente sair uns 2 dias para o interior num hotel bom com spa e piscina? Para não ficar entediada sem mim, pesquisa boas opções. À noite, Natália não conseguia dormir. Ela lembrava como Tatiana havia anunciado inesperadamente a necessidade de uma operação, como Ingrid e o marido a haviam apoiado com insistência, como depois evitavam falar sobre a criança, alegando que ela não podia se estressar, como depois o assunto da tragédia tinha virado tabu na família, como se nada tivesse acontecido. A dúvida de se haveria algo a esconder, que começara de noite, se transformara em certeza pela manhã. A sogra e Eduardo não lhe haviam contado toda a verdade. E agora Natália decidiu, custasse o que custasse, descobrir tudo. De manhã ela esperou com dificuldade o momento em que o marido, como de costume, a abraçou carinhosamente, deu-lhe um beijo e se despediu. Não sinta minha falta. Fico fora só uns dias. Se quiser, a mamãe te faz companhia. Não vou ter tempo de sentir sua falta. Já te disse que pretendo dedicar hoje ao ócio e depois vejo o que faço. Mal a porta se fechou atrás de Eduardo, Natália começou a faxina. Ela examinava metodicamente cada prateleira dos armários, cada cantinho das gavetas. Passou pelos papéis em todas as pastas, mas não encontrou nada em comum. Natália verificou os bolsos de todos os ternos e sobretudos do marido. Examinou as caixas onde ficavam relógios e joias caros. Nada que pudesse chamar atenção. Na cozinha, ela até vasculhou os potes com mantimentos. Também vazio. Ao fim do dia, quando as forças estavam no limite, ela se sentou no sofá e deu uma risada amarga. Que boba fui acreditar numa charlatã que me assustou. Pelo menos fiz uma limpeza impecável. Natália se estendeu para pegar o notebook, mas sem querer derrubou um livro que estava encostado na lateral do aparador. Ao recolocá-lo no lugar, notou que a gaveta não estava bem fechada, como Eduardo havia se apressado a fazer na noite anterior. Ela a puxou devagar. No fundo, embaixo de alguns recibos e manuais de aparelhos, havia um envelope grosso. Diante dos olhos, surgiu a cena da noite anterior. Eduardo dobrando às pressas os papéis e os guardando ali quando ela chegou. Natália retirou do envelope folhas de fichas preenchidas. Data, sexo, circunferência da cabeça, peso, avaliação na escala de Apgar. Ela percorria as linhas rapidamente de cima a baixo e recomeçava a ler, tentando assimilar as informações. Por fim, a clareza chegou. Minha filha nasceu viável. O que eles fizeram com ela? Sussurrou Natália, aterrorizada. Na cabeça começaram a surgir fragmentos de lembranças, mas elas não conseguiam se encaixar num quebra-cabeça completo. O primeiro impulso foi ligar imediatamente para o marido. Ela até pegou o celular, mas algo a deteve. Ir à maternidade. Descartou essa ideia. Se houve um crime, é melhor chegar totalmente preparada. Por fim, Natália decidiu esperar Eduardo e depois agir. Natália, estou em casa, trouxe presentes, anunciou Eduardo alegremente, admirando-se por que a esposa não havia saído para recebê-lo. Ele tirou os sapatos e foi até a sala, onde havia luz acesa. Seu olhar caiu sobre o envelope que estava na mesinha à frente do sofá. Um suor frio lhe brotou na testa. Como pude esquecer? Passou pela cabeça de Eduardo. Como pude deixar o envelope ali? A mamãe tinha dito para guardá-lo de forma que ninguém tivesse acesso. Por que ela não quis destruí-lo? Eduardo, pode acontecer qualquer coisa. Esses documentos precisam estar guardados com segurança, havia dito então Ingrid, antes de Natália chegar do trabalho. O homem ficou parado na porta, sem conseguir dar um passo para entrar no cômodo. Compreendia que toda a sua vida habitual se havia partido como uma frágil estatueta de porcelana sob uma martelada. Onde está minha filha? Perguntou Natália com uma voz estranha e fria. Os pensamentos rodopiavam na cabeça de Eduardo, mas ele não conseguia agarrar nenhum deles para responder à pergunta da esposa. Meu amor, você sabe que nossa filha nasceu morta, disse ele gaguejando. Estou perguntando onde está minha filha.
Se não receber uma resposta agora, amanhã mesmo vou à polícia. Com esses documentos, as provas são mais que suficientes. Natália, espera. Queríamos o melhor para todos. A mamãe dizia que com a nossa criança não teríamos futuro. Tentou se justificar Eduardo, embora já soubesse que não conseguiria. Repito pela última vez. Onde está minha filha? Na voz de Natália não havia lágrimas nem histeria, apenas o frio metálico de uma promotora prestes a pronunciar uma sentença severa. Natália, não sei. A levaram para um bom abrigo. A mamãe disse que seria melhor para todos, e antes de mais nada para ela. Eduardo começou a tentar convencer a esposa, repetindo as palavras de Ingrid, mas Natália nem tentava absorver o que ele dizia. Em poucos minutos, aos seus olhos, o marido se transformou numa cobra escorregadia, numa frigideira quente, que sabe estar condenada, mas ainda tenta achar uma saída. Natália olhava com repulsa para o marido trêmulo e não entendia como pudera amar aquela criatura que sacrificou a filha por conforto. Natália, se quiser, amanhã eu descubro exatamente para onde levaram a criança. Falo com a mamãe, a gente acha uma solução. Quem sabe até a levamos para casa e a criamos. Liga para a sua mãe. Diz que ela venha imediatamente. Quero saber hoje mesmo o que aconteceu. Meu amor, já é tarde. Vamos discutir tudo de manhã. Você sabe, manhã é mais sábia que a tarde. Tentou sorrir Eduardo, mas saiu um esgar miserável. Talvez amanhã a situação te pareça de outro ângulo. Liga, repetiu ela. Eduardo saiu para a cozinha. Pela porta entreaberta, Natália ouvia como ele se justificava a cada frase, como um aluno de colégio que aprontou uma traquinagem. Quando voltou à sala, estava pálido como papel. Ela já vem, disse Eduardo. Sentou-se no chão, sem forças, e cobriu o rosto com as mãos. Ingrid chegou 40 minutos depois. Natália foi ela mesma abrir a porta, pois Eduardo estava numa prostração completa e parecia não reagir mais a nenhum estímulo externo. A sogra cumprimentou com contenção, entrou na sala e ocupou uma das poltronas. Externamente estava absolutamente calma, e somente as pontas dos dedos, que tremiam levemente, denunciavam sua agitação. Natália, vou falar com você agora não como com uma adolescente agitada, mas como com uma mulher adulta e sensata. Sim, eu e meu filho tomamos a decisão de deixar a criança num abrigo especializado. Para que você não se torturasse, dissemos que a menina nasceu morta. Você precisa entender e aceitar que foi a única escolha acertada. Crianças assim não só têm atraso no desenvolvimento. Elas carregam um conjunto de doenças que só vão piorar com o tempo. Se tivéssemos levado a menina para casa, você teria se tornado uma cuidadora esgotada e irritada. E meu filho, meu único filho, carregaria o resto da vida um peso de culpa. Homens são frágeis nessas situações. Provavelmente ele teria começado a se anestesiar com bebida e teria ido se consumindo. Ingrid calou aguardando a reação da nora, mas Natália ficou em silêncio. Isso tirou um pouco a sogra de seu prumo e ela continuou já com voz bem diferente. Natáliazinha, será que você vai querer trocar o relacionamento que você e o Eduardo têm agora pelos sofrimentos que acabei de descrever? Natália olhou atentamente para a sogra. Ingrid, sabe, até sinto um pouco de pena da senhora. A senhora não é uma pessoa, é um biorrobo com um conjunto específico de funções. A senhora não consegue sentir. Não se preocupe, jamais pedirei ajuda à senhora. Viva com seu filho na ilusória prosperidade de vocês. Nem vou registrar queixa na polícia, com uma condição. Amanhã, a senhora está ouvindo? Amanhã mesmo vamos ao lugar onde a senhora escondeu minha filha, e a senhora faz tudo o que for possível e impossível para que ao fim do dia eu volte para casa com a criança. E você, ela olhou para Eduardo, vai trazer de volta todas as coisas para o quarto do bebê. Não acho que as tenham jogado fora. Provavelmente estão em algum lugar no sítio. Natália levantou-se e foi para o quarto, deixando a sogra e o marido resolverem o problema que eles próprios haviam criado. Ela deitou-se na cama e começou a imaginar como no dia seguinte veria sua filha, como finalmente a abraçaria, a levaria para casa
e tentaria recuperar o tempo perdido. Ela adormeceu com um sono calmo e profundo, apenas pouco antes do amanhecer. Quando Natália saiu do quarto, Eduardo e Ingrid estavam sentados na cozinha tomando café. Pelo aspecto deles, ela percebeu que o marido e a sogra nem haviam deitado. "Natália!" saltou Eduardo. "Posso te servir um café?" "Obrigada, não tenho nem tempo nem vontade para cerimônias. Vamos ao que interessa. Agora a gente se prepara e vai buscar minha filha", respondeu ela. "Natáliazinha, mas a gente não discutiu nada ainda. Vamos conversar." "Não se pode agir assim de cabeça quente", tentou influir Ingrid. "Me parece que a senhora teve tempo suficiente para discutir às minhas costas o destino da minha filha. Chega, agora quem decide sou eu." Pela primeira vez na vida, Natália levantou a voz com a sogra. "Estou saindo agora. Para onde? A polícia ou ao abrigo onde está minha filha? Depende da decisão da senhora." Percebendo que estava encurralada, Ingrid pegou o telefone e discou um número. "Bom dia, Margarida." "Vou até a senhora agora. Melhor dizendo, irei acompanhada do meu filho e da minha nora", disse ela. Natália estava pronta em 10 minutos. Saíram para a rua e Ingrid disse: "Eduardo, vamos no seu carro. O meu todos conhecem bem por aí, e é melhor não chamar mais atenção do que o necessário. Embora provavelmente isso já não faça mais diferença. O que está feito, está feito." Eduardo assentiu em silêncio e foi em direção ao carro. Durante todo o trajeto, ficaram em silêncio. Somente quando através das árvores apareceu a cerca do abrigo, Ingrid disse: "Natália, me diz, por que você quer destruir nossas vidas por causa de uma criança que jamais vai saber apreciar seus sacrifícios? Chega de se martirizar assim. Voltemos para casa e esqueçamos este incidente." Natália, a princípio, não quis entrar em discussão, mas então respondeu: "Ingrid, e se o Eduardo tivesse nascido com uma doença, a senhora o teria descartado tão facilmente como descartou a neta e nem mencionaria mais." O corpo da mulher se contraiu, como se a tivessem golpeado. Ela jamais havia considerado o surgimento de uma criança especial na família sob esse ângulo. Por um breve momento, a máscara de certeza que sempre usava escorregou de seu rosto. Ela olhou pela janela em silêncio, e pela primeira vez desde que tudo havia começado, refletiu de verdade sobre o que havia feito. Os eventos seguintes se desenrolaram muito rapidamente. Ingrid entrou sozinha no gabinete de Margarida, deixando o filho e a nora no saguão. Eduardo, desviando o olhar, tentou pegar a mão de Natália, mas ela a retirou como se tivesse tocado num sapo nojento. "Natália, reconheço que estou errado. Não devia ter cedido às pressões da mamãe, mas tive tanta pena de você. Concordei só por você", disse ele sem convicção. "De agora em diante, vou estar sempre do seu lado. Vou ser o melhor pai do mundo. Não consigo viver sem você." Nesse momento, Margarida saiu do gabinete e chamou Natália para acompanhá-la. Eduardo também se levantou, mas ela fez um gesto preventivo com a mão. "E você, jovem? Espere aqui." Quando dobraram o corredor do saguão, Margarida falou: "Estou muito feliz que a verdade veio à tona. Eu própria não tinha mais sossego nesses meses todos. Sabe, sentia que a menina não ficaria conosco por muito tempo. Em minha defesa, só posso dizer que a Leninha foi muito bem cuidada. Recebia todas as fisioterapias e massagens, e já está quase aprendendo a sentar. E o sorriso dela." Margarida caminhava à frente com passo firme, e quando se voltou para Natália, viu as lágrimas a brilharem em seus olhos. Mas eram lágrimas não de dor e desespero, e sim da antecipação do encontro mais feliz e esperado. Quando chegaram ao quarto, que lembrava mais um quarto de criança comum, Natália quase desmaiou de emoção. Perto do bercinho, ela viu uma jovem enfermeira que, com um sorriso, contava algo para a filha. "Como está nossa Leninha hoje?" perguntou Margarida. "Ótima. Olha como ela aprendeu a segurar os brinquedos com firmeza. Mal consegue abrir os dedinhos." Natália, devagar, como se temesse espantar aquele momento de felicidade, foi em direção ao berço.
e a diretora fez sinal para a enfermeira sair. Tamires, olá, minha filhinha. Como senti tanta falta de você, sussurrou ela. De agora em diante, a mamãe sempre vai estar com você. Natália estendeu cuidadosamente a mão para tocar na criança, mas a menina apertou imediatamente seu dedo num punhadinho e não o soltava. Como ela é linda, sussurrou a mãe feliz, maravilhada. Posso pegar minha filha no colo? Claro, respondeu Margarida, entendendo que naquele momento no mundo inteiro havia mais uma criança desamparada a menos. Por que você a chama de Leninha? É um apelido carinhoso. Mas o nome que a senhora quiser dar é o nome verdadeiro, respondeu Margarida sorrindo. Tamires, disse Natália, em homenagem ao seu anjo da guarda, que me abriu os olhos e indicou o caminho até ela. Nesse momento, a menina havia se adaptado completamente e pousou confiante a cabecinha no ombro da mãe. Ela me reconheceu, disse Natália, percebendo o absurdo da própria afirmação assim que as palavras saíram. Talvez. Quem sabe como funciona o cérebro dos bebês, especialmente das crianças com síndrome de Down? A natureza, ao tirar algo delas, sem dúvida dá algo em troca. À tarde, os cônjuges voltaram para casa com a filha. Lá, Ingrid já se atarefava para tudo ficar pronto. Os móveis e os objetos do quarto do bebê estavam de volta em seus lugares. A mesa da cozinha estava coberta de potes e vidrinhos com alimentos para bebê. Em cada cômodo havia flores em vasos. Ao ver a nora chegar ao corredor com a criança nos braços, Ingrid ficou parada, sem saber como se comportar. Então olhou para a bebê e algo naquele rostinho miúdo e perfeito, algo que ela se recusara a enxergar por tanto tempo, a fez desmoronar de vez. Ela se deixou cair no chão repetindo apenas uma frase. O que fiz? O que fiz? Mas aquelas lágrimas não tocaram Natália. Ainda apertando a filha contra si, como se temesse que tudo fosse um sonho, ela disse com firmeza: Ingrid, já é hora de ir para casa. E, por favor, nos poupe a mim e a minha filha das suas visitas no futuro. A mulher levantou-se com esforço. Natália notou que em apenas um dia ela havia envelhecido uns 10 anos. A sogra pegou a bolsa e caminhou em direção à porta. Então se virou e disse: Amanhã eu trato dos documentos e mando a certidão de nascimento, mas vou precisar da ficha que você encontrou e do passaporte. Natália, silenciosamente, estendeu os documentos. Não precisa trazer. Manda por mensageiro. Eduardo, por todo esse tempo, não se atrevia a entrar no cômodo. Depois que a mãe foi embora, ele teve esperança de que Natália o perdoaria e eles continuariam como família. Mas ela tranquilamente assentou a filha no cercado e se virou. Você também pode ir embora. Suas coisas empacoto amanhã. À tarde você pode vir buscá-las e agora saia. Eu e minha filha precisamos ficar a sós. Percebendo que não era momento de discutir, Eduardo, com os ombros caídos, o que o fazia parecer menor de estatura, caminhou para a porta. Natália, a gente conversa amanhã? Perguntou ele com voz suplicante. Sobre o quê? Você fez sua escolha quando abriu mão da filha. Não vamos contestá-la. Um mês depois, Natália já não conseguia imaginar como havia vivido antes sem sua preciosidade de olhos verdes. Cada minuto, ela dedicava à filha com alegria, tentando recuperar o tempo perdido. Eduardo ainda tentava restaurar o relacionamento e, às vezes, o coração de Natália respondia aos seus apelos. Mas a voz da razão logo lembrava: quem trai uma vez, sempre trairá. Certa vez, quando o verão já estava em plena força, chuvas pesadas de fim de tarde, calor que não aliviava nem à noite, Natália passeava com a filha na praça. Tamires dizia alegremente algo num idioma conhecido só por ela e batia palminhas maravilhada ao ver pombos voando ou crianças brincando. A mãe sorria feliz. De repente, por trás de si, ela ouviu uma voz conhecida. Beleza, não corre não, deixa eu ver minha xará, já que você a chamou de Tamires. Natália se virou imediatamente e reconheceu a moça que havia sido como uma fada para ela. Estava pronta para cair de joelhos e agradecer à cigana, mas esta a amparou. Ei, irmã,
jamais se curve para ninguém. Então ela se inclinou sobre a criança e a menina animada estendeu os braços para ela. Já nos conhecemos, Tamires, disse ela, e você cuide muito dessa criança. Ela é seu guia para o seu destino. 1 minuto depois, a cigana tirou do pescoço um colar com pingente e o estendeu a Natália. Aqui está um amuleto para a sua filha. Vai protegê-la do mal-olhado e das pessoas ruins. E agora adeus por muito tempo. Você vai se virar muito bem sem mim. Tudo aconteceu tão rapidamente que Natália ficou atônita. A cigana lhe devolveu a filha e foi embora rapidamente pela alameda. Preciso agradecê-la de alguma forma. Soou a voz da mãe feliz em sua cabeça. Ela rapidamente tirou os brincos, o anel e tentou alcançar a cigana. Mas, com a filha nos braços, não conseguia. Tamires, espera, por favor, pega isso. Mas a cigana apenas olhou por um momento e gritou. Guarda isso para minha xará e lembra, vou dançar no casamento dela. Natália ficou parada na alameda. Tudo o que havia acontecido parecia uma alucinação, mas a pequena Tamires que ela apertava contra si, lembrava que era uma feliz realidade, por mais mística que pudesse parecer.